Você se sente uma impostora? Aquela sensação de que mesmo que você tenha resultados, parece que você nunca fez o suficiente, ou parece que você não se sente merecedora daquilo? Muitas psicólogas, terapeutas, mentoras, mulheres que trabalham com outras mulheres sofrem com a síndrome da impostora. E hoje eu vou falar um pouquinho por que que isso acontece, quais são os principais sintomas e principalmente como superar essa sensação de que nada do que você faz é suficiente, de a qualquer momento você vai ser descoberta. As pessoas vão descobrir que você não é tudo isso que parece. A insegurança toma conta muitas vezes, a autocobrança, a autocrítica excessiva. Então são sentimentos constantes de que você não é suficiente, mesmo que os resultados te mostrem outras coisas, mesmo que as pessoas te falem outra coisa. Você ouve, mas você não consegue se apropriar daquilo, porque internamente você não se identifica com aquilo. E essa síndrome da impostora, ela te assombra, né? Você acorda e dorme sentindo que você não é boa o suficiente. A qualquer momento as pessoas vão descobrir isso. Então, a síndrome da impostora é algo que faz muitas pessoas se sabotarem demais. Por quê? Porque como eu não me sinto merecedora, como eu não me sinto boa o suficiente, sempre que eu quero que eu conquisto alguma coisa, ou que eu quero conquistar, eu acabo me sabotando, porque no fundo eu não me sinto merecedora daquilo. Então, é um assunto bem delicado e é muito legal você que trabalha com mulheres curar isso em você, porque você vai encontrar muitas mulheres que passam por isso também. Então, é legal você saber sobre esse assunto, você trabalhar isso em você para você conseguir ver essas mudanças em você e também conseguir ajudar as pessoas que chegarem até você. Então, antes de aprofundar nesse assunto, eu já quero falar para você se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, toda semana tem um vídeo novo para você que quer trabalhar a sua autoestima, a sua autoconfiança, a sua inteligência emocional, e para você que trabalha com mulheres também e quer se aprofundar nesses assuntos, tá? Então já se inscreve no canal e lembra de curtir esse vídeo para ajudar a gente a chegar mais longe, certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho dos sinais da síndrome da impostora. Quais são os sinais de que você sofre com isso? Primeira coisa, dizer que é um sentimento muito ruim, porque é como se fosse um segredo, sabe? Por fora eu sou uma coisa, eu sou um sucesso, eu tenho resultado, mas por dentro só eu sei o quanto eu sou insegura. Então a gente carrega esse sentimento de ter um segredo, de ter algo que ninguém pode descobrir. Porque se alguém descobrir, a minha casa vai cair, sabe? Minha máscara vai cair, eu vou ser rejeitada, as pessoas vão descobrir que realmente eu não sou nada daquilo e eu vou cair do cavalo. E o medo, né? Porque por trás disso tudo tem o quê? Um medo da rejeição. O medo das pessoas realmente acessarem a nossa vulnerabilidade, a nossa fraqueza, a nossa parte fraca. E quando a gente fala de uma psicóloga ou de uma terapeuta que tem esse papel de ajudar outras pessoas, tem ainda mais essa autocobrança. Do tipo, poxa, como que eu vou ser essa mulher, essa pessoa com tanto medo, com tanta insegurança, que sofro com isso, sendo que o meu papel é ajudar outras mulheres? Quem sou eu para isso? Então, é algo que precisa ser olhado. Então, esses são alguns sintomas. Uma autocobrança muito grande, a pessoa tudo ela quer fazer de forma perfeita, porque senão as pessoas vão descobrir que ela não é tão boa assim. Ela se critica demais, sabe? A pessoa que nunca tá contente com o resultado que ela tem. Aquela pessoa que tem sempre aquele sentimento de não... Ela faz, mas nunca é suficiente. Ela não consegue comemorar as coisas que ela faz, ou ela não se sente merecedora. Então, são alguns sintomas aí que você está vivendo isso. E, por exemplo, eu lembro que na época que eu atendia individualmente, que eu tinha essa síndrome, eu tinha uma sensação de que as minhas sessões não estavam ajudando aquela pessoa. Na verdade, foi até o Uber que ela pegou que ajudou ela, menos eu, sabe? Foi o marido que ajudou, alguém que deu um conselho, mas eu não fui, porque eu não era boa o suficiente para aquilo, mesmo ouvindo o contrário dos meus pacientes. O quanto que as sessões estavam ajudando, mas eu não conseguia me apropriar daquilo. E por que que isso acontece? Eu quero falar sobre duas causas principais, por que muitas pessoas passam pela síndrome da impostora. A primeira delas, realmente, são questões internas, ou seja, são questões de autoconfiança, você não se sentir confiante, você não se sentir capaz, você não se sentir merecedora, você ter um medo de errar muito grande, um medo de ser descoberto, a insegurança, ou seja, questões emocionais que precisam ser trabalhadas, você precisa se trabalhar
trabalhar emocionalmente para ser uma pessoa pronta para ter sucesso. Porque se você não estiver pronta para ter sucesso financeiro, profissional, amoroso, você sempre vai se sabotar. Então, o que é se sentir pronto para ter sucesso? É se sentir merecedora, é se sentir capaz, é se sentir digna, é se sentir suficiente, é se permitir errar, sem colocar tudo isso a perder. Sem precisar colocar, eu posso errar sem precisar deixar de me sentir uma pessoa digna de ter sucesso. Então, você precisa trabalhar essas questões internas, né? Identificar de fato o que é que faz você sentir essa síndrome. Então, essas são as questões internas. Outras questões, outro ponto que faz a gente sentir assim é, de fato, a falta de resultado. Ou seja, às vezes você se sente uma impostora porque você não está fazendo um bom trabalho ali com o seu paciente. Vou confessar uma coisa para vocês. Enquanto eu atendia sem método, eu não conseguia ver um resultado tão concreto quanto eu vejo hoje nas pessoas que eu atendo aplicando o método. Por quê? Porque a falta de um método faz você ser aquelas terapeutas, psicólogas igual eu era, que eu só gerava autoconhecimento, mas eu não gerava transformação. Eu conseguia mostrar para a pessoa o porquê que ela era ciumenta, o porquê que os ciúmes acabavam com o relacionamento dela, o porquê que ela era dependente emocional, então ela saía sabendo o porquê. Mas o que faz a pessoa vencer aquilo é o método. O método, ele traz o como. Então, por muito tempo eu carreguei essa síndrome exatamente pela minha falta de resultado. Depois que eu comecei a trabalhar isso, a desenvolver esse método, comecei a ver resultado na minha vida, das pessoas que eu aplicava, eu consegui, de fato, ver resultado na vida delas, ver mudança, transformação. E aí, quando você vê mudança e quando você se sente confiante e merecedora, você consegue vencer essa síndrome da impostora. Então, essas são as duas principais causas. Reflita. Se você está se identificando, se essa síndrome te assombra, reflita. Será que as suas questões são mais emocionais? Será que o seu problema é falta de resultado? Seja honesta com você. Por quê? Eu vou falar para você, você não precisa viver com isso eternamente. Você não precisa carregar esse sentimento de insegurança constante, de que você não é boa o suficiente para sempre. Quando eu vivia isso, eu achava que era a única forma de viver. Eu não sabia que um dia eu podia me sentir segura, que eu podia me sentir uma boa profissional, que eu podia sentir que eu tinha valor. Isso não fazia parte do meu universo. Para mim, só existia insegurança. E eu tô aqui dizendo para você, né, uma ex-insegura, uma ex-dependente emocional, de que é possível você viver bem, você viver leve com você, né? Você confiar nas pessoas, você confiar em você, isso faz toda a diferença, certo? Então, eu separei aqui 4 estratégias práticas, tá? São estratégias práticas para te ajudar a vencer a síndrome da impostora. E eu vou falar sobre a primeira. E essa eu vou falar, olha, não é fácil, mas é mais fácil você aplicar do que você viver sem aplicar ela. Que é você sair do papel de salvadora. A gente que trabalha com transformação, a gente acha que a gente vai salvar a pessoa. A gente acha que eu sou responsável por salvar aquela pessoa. Eu sou responsável pela mudança dela. E, na verdade, num processo terapêutico, é igual um relacionamento. Para dar certo, 50% de cada. Cada um tem que fazer o seu 50%. Então, a psicóloga tem que dar o melhor dela e o paciente também. E aí, o que acontece? Quando você acha que você é a pessoa responsável por toda a transformação, isso revela uma baixa autoestima em você também. Isso é um assunto para o próximo vídeo também, que a gente vai falar sobre como a sua baixa autoestima impacta nos seus atendimentos como psicóloga, como terapeuta. Então, saia do papel de salvadora. Saiba que não adianta nada você ser uma excelente profissional se o seu paciente não quer mudar, ou se ele não aplica o que vocês combinam. Eu já tive muitos pacientes que chegava na hora, eu passava várias, a gente combinava várias coisas durante a sessão, e a pessoa voltava e ela nunca aplicava aquilo que a gente combinava. Então, não mudava, não havia mudança de fato. E eu não me cobrava, porque eu já estava trabalhada, eu já tinha trabalhado a minha autoconfiança, o meu alto valor, e eu já tinha entendido que eu não podia fazer a parte dele. Então, quando você se coloca nesse lugar de salvadora, você quer fazer a parte do outro. Você quer fazer a sua e a do outro. E é pesado demais. Então, tira essa capa de Mulher Maravilha, de que você tem que salvar o mundo, e faça somente a sua parte. E sempre conscientiza, eu sempre conscientizei os meus pacientes disso. Olha, você precisa fazer a sua parte. A minha eu tô fazendo, mas se você não fizer a sua, vai ser difícil. E essa sinceridade, essa transparência sempre ajudou eles a compreenderem que, de fato, eles não estavam fazendo a deles. E sempre houve mudança. Então, assim, saia desse papel de salvadora, é a primeira estratégia. A outra
estratégia que eu sempre gostei de fazer também, eu tinha um bloco de notas na época que eu fazia atendimento individual, que eu ia anotando todas as conquistas e mudanças positivas que eu via nos meus pacientes. Eu nem precisava anotar o nome da pessoa ou algum detalhe muito profundo, não. Eu só anotava assim, conseguiu controlar uma crise de ciúmes, conseguiu perdoar o pai, conseguiu perdoar a mãe, conseguiu dizer eu te amo pela primeira vez pro filho, conseguiu emagrecer 5 quilos, começou a fazer atividade física. Eu ia anotando tudo que os meus pacientes me traziam de mudanças positivas em um bloco de notas, e eu também tirava prints, até hoje eu faço isso, na verdade, porque eu recebo muita mensagem todos os dias de mulheres que passam pelo método que a gente ensina, dizendo as coisas que elas superam, o quanto elas estão sendo transformadas na dependência emocional, no perfeccionismo, em várias coisas, assim, que elas, Bruna do céu, cada pessoa, quando passa por um processo de terapia, muda em algum ponto específico. Mulheres que emagrecem, mulheres que saem de relacionamentos abusivos, mulheres que desencalham, né? Tava ali há 3 anos sem arrumar ninguém, de repente tá namorando, tá feliz. Mulheres que não engravidavam, engravidam. Homens que tinham um problema de relacionamento, de traição, que entendem também, curam essa ferida dessa necessidade de traição. Então, eu recebo mensagem muitas todos os dias. E eu printo tudo e eu guardo numa pastinha, porque quando eu me sinto impostora, quando eu tenho vontade de desistir, quando eu me sinto cansada, exausta, eu falo, ai, gente, eu não quero mais, né? Bate aquelas sensações de desistência, de insegurança, de dúvida. Eu olho tudo isso. Eu leio tudo isso. Eu vou lendo as mensagens que eu já recebi, a transformação que eu causei, que eu ajudei as pessoas a se transformarem, toda aquela lista de conquistas que eu vou anotando ao longo das sessões, e isso me faz vencer essa sensação que muitas vezes é muito silenciosa e sutil, de que você não está fazendo um bom trabalho. Porque isso é da nossa natureza humana. Por quê? Porque a gente está o tempo todo se comparando, a gente está se cobrando o tempo todo. Então faz parte. E o que eu estou ensinando aqui nesse vídeo são estratégias, são ferramentas para a gente lidar com essa verdade, com essa realidade que faz parte e não tem como mudar. Tá? Bom, a próxima estratégia que eu anotei aqui é você trabalhar o seu merecimento. Como que eu trabalho o meu merecimento, Bruna? Primeiro, trabalhando as suas culpas, trabalhando o auto-perdão. Por quê? Pessoas que se sentem culpadas, né? Existem culpas conscientes e culpas inconscientes. Então, coisas que você sabe que você fez e que te gerou culpa, que te gera culpa diariamente. Coisas que no seu passado você fez e às vezes você nem sabe. Eu já atendi muitas pessoas, por exemplo, que têm culpa pela separação dos pais. E aí ela não consegue ser feliz na vida amorosa. Culpa porque a mãe parou de trabalhar quando ela nasceu e ela não consegue ser feliz no trabalho. Então são culpas muito inconscientes. Então o merecimento, ele tem muito a ver com culpa. Então olhar de fato para suas culpas, trabalhar o seu auto-perdão, entender que você é um ser humano, que você vai errar. E trabalhar também como que a gente trabalha o nosso merecimento. A gente olhar um pouquinho para a história da nossa família. Se você olhar para trás, talvez você vai ser a primeira mulher da sua família a ter sucesso. Talvez você vai ser a primeira mulher da sua família a ter dinheiro, a ser independente, a trabalhar fora de casa. E se você não se sentir merecedora disso, se você não olhar para você e dizer, ok, essa é a história delas e agora eu tenho a minha história, sem se sentir culpada por viver coisas, por exemplo, que a sua mãe não pôde viver, isso trava o seu merecimento. Muito do não merecimento vem disso, culpas e essa herança emocional que a gente recebe dessa necessidade que a gente tem que ser igual as mulheres que vieram antes de nós. Então, se elas forem infelizes, quem sou eu para ser feliz? Se elas passaram necessidade, quem sou eu para não passar e para ser uma mulher abundante e próspera? Então, merecimento tem a ver com isso. Então, você precisa trabalhar isso. Se você nunca trabalhou, busca uma terapia, busca alguém para te ajudar. Na própria formação em autoestima, a gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo, a gente trabalha muito isso, o seu merecimento, o seu auto-perdão e também essa herança emocional aí que você recebe. Então, é um ponto que vale a pena você investigar, caso você esteja se identificando. Eu trago sempre vários pontos nos vídeos, por quê? Porque, às vezes, aquilo que ativa o meu merecimento não é o que ativa o seu. Porque cada pessoa tem a sua própria história. E nesses 15 anos que eu trabalho com pessoas, eu percebo que existem padrões. Então, tem os padrões que são bem parecidos das pessoas não merecedoras, das pessoas que têm a síndrome da impostora. E eu sempre vou trazer aqui padrões para vocês e não verdades absolutas, tá? Bom, outro ponto que eu anotei aqui, o quarto e último, é você
Não deixar a sua autoconfiança ser abalada, mesmo quando você erra. Ou seja, você não pode esperar que você vai fazer tudo certo e perfeito para você confiar em você. Você precisa confiar em você mesmo sendo imperfeita. Por quê? Se você se coloca essa condição de que as coisas só estão bem, só tão boas, eu só me sinto merecedora, eu só confio em mim quando tá tudo perfeito, quando eu tô fazendo tudo certo, quando eu não tô errando, no primeiro erro que você tiver, vai bater a impostora. A sensação de que você não é boa o suficiente, de que você vai ser descoberta e de que você tá fazendo tudo errado. Então, um dos maiores obstáculos, assim, obstáculos não, desafios da autoestima, não é nem você reconhecer as suas qualidades, mas é você saber trabalhar as suas imperfeições. É você aceitar e trabalhar os seus defeitos, sem deixar de se sentir boa, merecedora e confiante por isso, tá? Então, esses são os principais pontos que eu trouxe aqui sobre a síndrome da impostora. Eu sei que você deve ter se identificado com muita coisa, com quase tudo do que eu falei aqui, se você chegou até o final desse vídeo. E eu passei muitas estratégias práticas também. E eu tenho certeza que se você praticar, assim como eu pratiquei na minha vida, você vai conseguir vencer isso e vai conseguir ter uma vida mais leve, se sentir mais digna e mais merecedora de ter sucesso, tá? Espero que você pratique e se vem alguém no seu coração que você sente de compartilhar esse vídeo, de repente aquela profissional excelente que você conhece, mas ela se sente insegura, manda pra ela porque ela vai te agradecer, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fica com Deus e até os próximos vídeos. Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então, quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis, de conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais, e aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima, dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação, de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres, tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser, e o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando.